agarra aqui. Ela é crente. Ela tem compromisso. Você está chegando, mas ela não. Ela tem compromisso. Aí ele disse, eu respeitarei tudo. E foi. Fiel. Fiel mesmo. Aí se batizou. Marcou 6 meses com meu pai. No dia que fazia 6 meses, que nós praticamente namoramos e ficamos noivos, estava entrando de noiva na igreja. Teve o casamento. Teve uma prova particular que eu não quero contar porque vocês estão gravando. Sim. Depois eu conto. Aí o que aconteceu? Fomos para a lua de mel. É nisso aí que eu quero falar para vocês depois. E ele ficou firme. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Foi para a congregação, eu dirigi a congregação. Começaram a chamar ele de paizão, porque ele passou a ser um conselheiro, um amigo de todo mundo. Nasceram meus 2 filhos. Casei os 2 filhos. E ele deu lá uma doença, que a pele começou a ficar toda irritada, como se fosse tipo uma lepra, mas não era uma lepra. E aquilo foi se complicando e ele morreu. E eu fiquei viúva. Tem 10 anos, não é? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos que você morreu. Mais de 10 anos. Meus 2 filhos casados. Um é missionário e pastor em Portugal. E o outro é pastor em Boston. Tem negócios lá, tem tudo. Família, inclusive, eu devo ir no mês de setembro, outubro, que o filho do André, que ele teve 2 filhos, que é a menina que é casada, que já me deu 3 bisnetas, está esperando agora outro, vai ser homem. Então eu vou, porque eu vou conhecer o bisneto homem e vai casar o irmão dela. A senhora falou da época que na igreja era homem de um lado, mulher de outro. Queria que a senhora falasse mais desses costumes, né? Porque tudo era muito diferente do que é hoje. Eu vou contar para vocês a maior experiência que eu tive. Eu pregava em tudo quanto era igreja. E eu fui convidada para pregar no Acre. Eu fui com a minha irmã Senete, que já dorme no Senhor. Ela pregava, cantava e tudo. Eles mandaram a passagem aqui para o Rio. Do Rio eu fui para o Nordeste, do Nordeste fui para o Acre. Quando eu cheguei lá, uma igreja grande, bonita. Cheguei o ônibus enguiçou no caminho, atrasou. Cheguei lá, não tinha ninguém esperando na rodoviária. E a gente não conhecia nada. Aquela turma de mulher e homem conversando, bebendo na rodoviária. Eu olhei para minha irmã e disse assim, é perigoso a gente pegar um carro aqui, porque a gente não conhece nada. Se pegar um caminho estranho, a gente não sabe nem dizer onde está. Aí eu disse para ela, olha para a mala, toma conta, porque estão de olho na nossa mala. Eu vou orar. E eu orei e pedi ao Senhor, fala com o casal que vinha nos buscar e traz eles, Senhor, nós estamos aqui. Já estavam dormindo. Deus acordou a esposa e ela levantou, sacudiu o marido, levanta bem, levanta, levanta. Ele disse, o que houve? Vamos buscar as irmãs, estão esperando na rodoviária. Aí ele levantou, como é que você soube? Ela telefonou para mim. Ele olhou e disse, você está maluca? A gente não tem telefone. A oração que eu fiz, Deus falou com ela. Aí foram nos buscar. Se eu não tivesse feito um lanche na rodoviária com a minha irmã, a gente ia dormir sem lanche, sem janta, sem nada. E era um morrinho, para tomar um banho tinha que descer lá no poço, pegar água. Uma prova, lá no Acre.
No dia seguinte, nós fomos para a igreja. Era o primeiro dia do trabalho, aniversário Circo de Oração e do conjunto de mulheres. Nós sentamos na frente, aqui. Cantou 17 hinos da harpa. E nós não fomos nem apresentados. Gente. E a minha irmã, que era natureza mais assim, bateu na minha perna, vamos embora, isso aqui é uma humilhação. A gente não tem necessidade disso. Eu disse para ela, cala a boca. Quem não estiver disposto a sofrer pelo reino de Deus não deve nem sair de casa. Aí estão cantando, nada. Nesse período, depois que nos convidaram, mandaram passagem, mandaram tudo, teve alguém que foi na igreja e convenceu o pastor que a Assembleia de Deus não tinha pastora e que nem abria espaço para a mulher pregar nem para nada. E que se nós estávamos ali, como obreira, nós éramos rebeldes. Então, o que ele fez? Convidou o pastor de uma igreja vizinha para ir me substituir, mas não nos falou nada, estava tudo pago. Aí, quando chegou esse pastor, já quase 11 horas da manhã, ele com o microfone na mão, justificando porque que atrasou, porque 3 pneus do carro dele furou na estrada, ele com a mão suja limpando, e eu e a minha irmã sentada ali assistindo. Aí, de repente, ele olhou assim, eu disse para minha irmã, esse cara foi meu aluno na EPO em São Cristóvão. Ele disse, fica quieto. Aí ele está pregando, olhou, fez assim. É a professora Antonieta que está aqui? Eu digo, sim, meu irmão, em corpo, alma e espírito. Ele vira para o ministério que está atrás dele, porque o púlpito era no alto. E disse assim, pastor, o senhor conhece essa irmã? O pastor disse, não. Ele virou e disse assim, eu sou pastor hoje porque ela me ensinou a ser pastor. E desculpa, pastor, quando eu era católico, o que eu aprendi é que uma coisa que não se ensina o padre é dizer missa, porque é a primeira coisa que ele aprende. Não vou ensinar a minha professora. Me permite dar minha vez para ela? Aí o pastor fez assim, sim, contra vontade, né? Porque ele tinha tratado outra coisa. Aí ele me chamou ao púlpito, me entregou o microfone. Eu cumprimentei a igreja e fui ao pastor. E fiz a seguinte pergunta, pastor, o senhor, como o pastor líder dessa igreja, me permite usar este microfone e falar às tuas ovelhas? Ele disse, sim. Olha, a igreja não ouviu. Eu repeti a pergunta e botei assim. Quando ele falou o sim, que a igreja ouviu, aí eu voltei para frente do púlpito. Comecei a pregar, agradecendo a oportunidade, o convite, tudo. Quando eu olho para a porta, entra 5 homens. 1, 2, 3, 4 e um acompanhando. Um defunto. Mandaram buscar no hospital. Morto. E levaram para a igreja. Chegou e botaram assim na frente do púlpito. Vamos que isso aqui é o púlpito. Botaram na frente. Aí eu perguntei para o diácono que estava do lado, o que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres e são pastoras, a Assembleia de Deus não tem pastora,